Que Deus o abençoe suas casas. Estamos mais uma vez, através deste vídeo, mostrando para vocês, de uma maneira simples e com toda honestidade, mostrar dentro da Bíblia a verdade de Deus, que o mundo não entende, ou seja, o povo deste mundo que são enganados por os ensinamentos ou pregações desses falsos pastores e esses ensinadores dessas falsas religiões. Bom, meus amigos, o tema é a criação de Deus em todas as coisas que existem neste mundo. Foram criadas e continuamente são criadas e renovadas por o grande e poderoso Deus. Então veja a grandeza do eterno Deus. Isaías capítulo 40, versículo 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cuja os moradores são como gafanhotos, e ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Versículo 26. Então, amigo, levanta teus olhos ao alto e veja quem criou estas coisas. Aquele que faz sair os seus exércitos de anjo, todos bem contados, os quais ele chama pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhum só vem a faltar. 28. Então, amigo, não sabes ou não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, amigo, veja a voz do anjo que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, que diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação e tribo, e língua e povo. Versículo 7. Dizendo: Em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, meus amigos, vocês viram que todas as coisas são criadas, ou saem de Deus, ou vêm de Deus. Veja que todas as coisas que pertencem a esta terra, que você enxerga ou descobre, estavam antes de você. Como também nossas vidas, ou seja, espírito de vida, ou alma vivente, também saem de Deus, ou seja, somos gerados por Deus, como seu Filho Jesus. E nós somos gerados porque fizemos parte do corpo de Cristo, como está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 5, que diz: Pois qual dos anjos disse: Jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então você viu, porque somos gerados, porque somos da geração de Deus em Cristo, ou seja, fazemos um no corpo de Cristo, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que diz: Mas o que se ajunta com o Senhor Jesus, ou seja, se une, é um mesmo Espírito com Ele. Então, amigo,
Você já sabe que fomos gerados por Deus e somos da geração de Deus. Então, amigo, isto é para você ver que as pregações, ou seja, os ensinamentos desses falsos pastores, ou pregadores do mundo todo, enganam. São enganadores do diabo. Todos eles afirmam em seus ensinamentos que todos fomos criados por Deus. Realmente, nossos corpos são todos criados por Deus aqui nesta terra, porque a nossa descendência é de Adão, como está escrito em suas palavras, Atos capítulo 17, versículo 26, que diz: e de um só, ou seja, de Adão, fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Veja bem, amigo, que todos somos criados, ou seja, nossos corpos físicos aqui na terra, porque Adão foi formado de duas matérias, ou seja, dois tipos de material. Tanto é, amigo, que nossos corpos têm grande porcentagem de água. Então fomos criados do pó da terra e água, ou seja, dois tipos de material que Deus criou, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 6. Veja o que diz: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, amigo, você já viu que nossos corpos físicos foram todos criados por Deus aqui nesta terra, e com livre arbítrio, com direito de escolha, ou seja, você pode escolher ou aceitar o que você quiser. Mas, amigo, existem dois caminhos: o caminho da salvação, ou seja, o reino eterno, e o caminho do horror eterno, ou seja, do fogo eterno, ou o lago de fogo. Então, amigo, quando você aceita o caminho do horror eterno, o seu espírito de vida é colocado por Deus em seu corpo físico aqui na terra, ou seja, Deus coloca em seu corpo físico o espírito de vida de acordo com como você aceitou o seu caminho, seja ele o seu caminho. Se o seu caminho é de perdição e horror eterno, o seu espírito de vida é diabólico. Ou seja, o seu espírito de vida foi criado por Deus, não gerado. Então, amigo, se você foi criado por Deus, Deus não é seu pai, porque você escolheu o caminho da perdição. Veja, quem é seu pai? Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Veja o que diz: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas
no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era no teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, amigo, todos aqueles que escolhem o caminho da perdição, o seu espírito de vida foi criado por Deus, que nem o espírito do seu pai, que é o diabo, como está escrito em suas palavras. João, capítulo 8, versículo 44. Veja o que diz nas Escrituras. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, amigo, todo aquele que escolhe o caminho para a salvação, ou seja, para o reino de Deus, o seu espírito de vida é gerado por Deus, como o espírito de seu filho, Jesus, que foi gerado por Deus. Veja o que diz na Bíblia Sagrada. Vamos ler de novo. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Então, amigo, preste atenção nas palavras. Porque qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, amigo, se o nosso Senhor Jesus foi gerado por Deus, também somos gerados, porque, meus amigos, fizemos parte de seu corpo, ou seja, todo aquele que aceitar. João, capítulo 17, versículo 21. Veja o que diz. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, amigo, agradecemos em nome do Pai e do Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém.